Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E para este início de semana eu queria começar trazendo uma palavra de reflexão, mas sobretudo buscando uma indagação que é para vocês e que é para mim também. E a indagação ou a pergunta, é o que é vitória? E para responder esta passagem ou esta proposta, primeiro eu quero ler para vocês Romanos, capítulo 8, versículo 37, São Paulo apóstolo. Ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E se falamos de vitória, então vivemos dentro de uma sociedade, dentro de um contexto cultural de que a vitória ela é o ato de triunfar sobre alguém ou alguma coisa, é o ato, o efeito de sair-se vencedor, de triunfar sobre o inimigo, de triunfar sobre aquele com quem você está competindo, de triunfar sobre o antagonista. Então, vitória do ponto de vista secular é triunfo. Você vai olhar para uma luta de boxe, por exemplo, sobem dois atletas ali e a proposta única é sair dos dois, um com a mão levantada, como sendo vitorioso da luta, e se é vitória para um, é derrota para o outro. E aí tem um antagonismo bem forte nisto, porque a Bíblia ela está nos trazendo o conceito de que a vitória ela é uma pauta que pode ser para a raça humana, para o ser humano como um todo, e não precisa ter duas pessoas competindo para que uma possa vencer e a outra trazer o amargor da derrota. E aí, quando a gente volta para o ponto de vista bíblico, principalmente nesta carta, neste capítulo 8, O próprio Jesus também, então o Novo Testamento ele está trazendo a vitória bem dentro desta possibilidade. Do ponto de vista bíblico, a vitória é a capacidade de suportar situações adversas. Não é a capacidade de brigar com alguém, mas é a capacidade de suportar. Enquanto do ponto de vista secular, a vitória é triunfo sobre alguém, seja um antagonista, um competidor ou um inimigo, no Novo Testamento a vitória é a capacidade de suportar. Agora, suporta o quê? Situações adversas, sofrimento, perseguições, assédios, seja estes assédios de conotação moral, de conotação sexual, intelectual, financeiro. E então, quando você traz o conceito bíblico de vitória, você vai estar falando a capacidade de suportar estas coisas sem esmorecer, sem desanimar, sem se abater, sem desistir. E a vitória, do ponto de vista bíblico, ela traz um conceito escatológico. Então, ela não joga para o agora, ela joga para o agora e para o futuro também. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Mas quando estou lendo aqui para vocês, estou falando praticamente desse conceito da vitória do ponto de vista cristão e vou trabalhar início, meio e fim, não é? E quando a gente suporta sem abater e sem desistir, a gente vai pegar esta vitória não olhando para o ponto de vista das circunstâncias que nos acercam, mas para a esperança da glória futura. Então, quando a gente para e pensa do ponto de vista da vitória cristã, ou do ponto de vista bíblico mesmo, capacidade de suportar situações adversas, e aí já com a proposta última aqui, sem pôr aqui perseguições e assédio, não é? Não olhando para as circunstâncias que nos acercam, mas olhando para a nossa esperança ou para a esperança da glória futura. Assim, a vitória, quando a gente vai tentar analisar esse conceito mesmo, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. O início da sua vitória começa quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você recebe a palavra do Evangelho como sendo palavra de salvação, é quando você recebe a pessoa de Jesus como sendo a pessoa que propiciou os seus pecados e que veio para te salvar e para te redimir. E assim, quando você tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, nisto dá-se o início da sua vitória, o meio desta vitória
é a sua jornada cristã, não é? É a continuidade da vida com Cristo, mas principalmente quando você compreende o que o apóstolo Paulo está falando em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele está falando o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a vida de vitória, a vida vitoriosa, esta carreira, você tem um início, agora você vai ter aqui uma carreira de vitória, do ponto de vista do que Paulo está querendo propor, é uma proposta de anulação contínua do ego. Não é uma vida vivida para Cristo. A maioria de nós pensamos que nós vivemos para Cristo. E talvez estas pessoas sempre vão ter aí aspectos de frustração e sentimentos de derrotas, porque nós não temos uma vida para vivê-la para Cristo, e viver para Cristo é o papel do religioso, mas nós temos uma vida vivida em Cristo. Então você tira o viver para Cristo e você vive em Cristo. Porque quando Paulo está propondo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está falando que ele está vivendo uma vida em Cristo, onde Cristo nos conduz e onde Cristo imprime o seu caráter em nós. Agora, o caráter de Cristo é apresentado como sendo uma ação do Espírito Santo, e a gente encontra este caráter de Cristo que faz o crente vitorioso em Gálatas 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então aqui são os ditos fruto do Espírito Santo, mas quando a gente trabalha de uma forma mais elaborada, biblicamente falando, então estamos falando do caráter de Cristo, porque isto é o que imprimia a ação de Jesus o tempo todo, isto é o que imprimia a face de Jesus, e por caráter também a gente trabalha o conceito de arranhuras, não é? Então devemos ter estas arranhuras de Cristo em nós. E a vitória também, ela tem um fim. Agora, irmãos, ela finda com derrota? Não, ela finda com triunfo. E aí a vitória finda com a promessa da esperança. É quando Paulo, ainda neste mesmo capítulo 8, no versículo 23, somente a parte B, ele está falando: gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando ele está falando isto, ele não está falando da redenção, este aspecto primeiro, que é o ato de aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, que significa bem literalmente comprado do mercado de escravo, mas quando ele está falando de redenção do corpo, ele está falando quando o seu corpo vai deixar de ser este corpo ainda corruptível, não é? E ter um corpo incorruptível, um corpo glorificado, quando por definitivo adentrarmos para a vida eterna com corpos incorruptíveis ou glorificados. Então, vitória é muito complexo caso você queira vivê-la do ponto de vista humano, e é muito comum você ouvir frases tais como: todos os dias tenho que matar um leão, todos os dias tenho que matar um gigante. Então você está assim competindo contra alguém do ponto de vista secular, do ponto de vista desta vitória estritamente secular. Mas quando você está em Cristo Jesus, você sabe que todos os dias, você tem uma promessa de vitória que não é contra alguém, contra pessoas, mas é contra você mesmo, é contra o seu próprio ego, anulando o ego, vivendo a glória de Cristo, na premissa da vida eterna em Cristo Jesus. O meio, o início é quando você aceita Jesus, o meio é a sua jornada cristã, é quando você crucifica o seu ego na cruz de Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o fim é quando então nosso corpo for tomado por redenção completa. E isto dar-se-á do ponto de vista bíblico de duas formas.
ou quando Jesus vir para buscar a sua noiva, a sua igreja, ou quando nós partirmos para a glória antes da vinda de Jesus. Com isto eu quero fazer uma outra pergunta. Primeiro, iniciei perguntando se você sabia o que era vitória. E eu quero fechar perguntando, agora, como cristão, você está disposto a ser vitorioso? Amém? Com isso eu quero deixar para você esta palavra de reflexão para este início de semana. Você possa ter um início de semana proveitoso, abençoado, próspero. E pense nisto, não use as suas forças. Por ela você vai estar competindo com alguém, mas caminhe pela ação e pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus. E aí, beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz, amados.